Seja bem-vindo, corredor, seja bem-vinda, corredora, a mais uma edição aqui do CorreCast, o produto do Vazia Run. Lembrando, hein, se inscreva no nosso canal, ainda estamos com aquela meta de 2.000 inscritos. Pertinho, já chegamos ali a 1.500 inscritos no nosso canal. E vamos conseguir, com certeza, atingir essa meta. Lembrando também que toda a equipe do Vazia Run, do CorreCast, veste BSW. É interessante porque toda semana nós trazemos aqui personagens novos, né? Como toda vez eu abro o programa e falo disso. E a nossa intenção, com certeza, como jornalista e metido a corredor, é ajudar aquelas pessoas que estão começando a correr, aquelas pessoas que já correm de alguma forma, porque trazemos profissionais que, além de profissionais gabaritados em seus respectivos setores, né? Podemos falar assim, também são corredores. Então, sentem na pele, literalmente, os assuntos que nós debatemos aqui no nosso CorreCast. E é muito bom receber profissionais gabaritados, né, para justamente falarmos um pouco sobre isso. E muita gente perguntava, Wallace, quando é que você vai levar um cardiologista para conversarmos sobre corrida? Porque, gente, o coração é um fator fundamental, né? E também hoje, recebendo a nutricionista esportiva, corredora, né? Fã da Cicorre, não perde uma, Cicorre, vai falar muita coisa sobre alimentação. Toda nutricionista esportiva que vem ao programa traz alguma novidade. E eu tô com um monte de coisas para perguntar para ela aqui, que eu andei até recebendo questionamentos de corredores. Mas vamos seguindo. Lembrando também que o projeto, idealizado pelo Rafa Oliveira, o nosso produtor, que deve estar viajando nessa altura do campeonato, né? Na Itália lá, né? Ele está no país da Várzea e depois vai para. Mas brincadeiras à parte, bom recebê-los aqui, uma dupla com certeza gabaritada, além de excelentes profissionais, corredores, né? O doutor Jordano Bruno, obrigado, doutor, pela presença, cardiologista, vai falar muita coisa que a turma quer ouvir e o que a turma não quer ouvir, né? Fez um longão, já 18 quilômetros, só para aquecer para vir para o CorreCast. E Fernanda Dubé, que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Eu acho que tem o seu assessor especial das redes sociais, o Rodrigo da Recibros, que divulga bastante. Gente, obrigado, Fernanda. Primeiras damas, né, doutor Jordano, claro. Pra gente. Seja bem-vindo ao programa. Bom recebê-la aqui. Eu que agradeço. É uma honra e um prazer, né? Vim para cá para falar de duas coisas que eu adoro, né? Nutrição e corrida. Oh, então, coisa boa, né? Muito obrigada. Doutor Jordano, já quer começar com a polêmica, não, né? Não, brincadeiras à parte, né? Não vamos assustar, não. Vamos mais branco. Mas é muito bom quando nós falamos de especialidades, mas com corredores, né? Porque sim, é muito fácil eu ser um nutricionista esportivo, ser um cardiologista, mas eu não corro, mas eu sinto na pele, literalmente falando. E esse coração, doutor Jordano Bruno? Eu acho que é a peça mais fundamental, né? Escutamos vários relatos de pessoas, eu tô passando mal, eu vou ter um ataque cardíaco, o que tem de mito e o que tem de verdade para o corredor referente à cardiologia. Ele tem que se preparar. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer muito grande falar duas coisas que realmente é a minha vida, né? Que é sobre a corrida e sobre saúde cardiovascular. E realmente o coração, ele é o centro de tudo, né? A bomba principal. E eu gosto sempre de dizer que o coração é o maior exemplo para o resto do corpo. Porque não sei se você sabe, a força ejetora do coração, ela se mantém igual durante toda a nossa vida. Uma pessoa de 90 anos tem a mesma capacidade cardíaca de ejeção do coração de que uma pessoa de 20 anos. Isso eu não sabia. Todo mundo acha, veja como é que tá meu coração cansado, né? Sim, sim. Mas você sabe por que isso? Porque ele não para. 24 horas. O mesmo ritmo. Não para. Então, no corpo da gente, existe uma lei chamada lei do uso e do desuso. Se eu passar uma semana sem levantar esse braço, eu vou tentar levantar e não vou ter a mesma força de que uma pessoa que está sempre ativa. Então, a história natural de quando a gente para de se exercitar, para de se movimentar, é o declínio, é a decadência. Então, eu gosto sempre de dizer, se o corpo humano tivesse um manual de instruções, na primeira página, atividade física. Pode ser até que apareça um novo homem aí com essa tecnologia toda que não precise se exercitar. Mas nós, o Homo sapiens atual, precisa se movimentar.
E aí vem muito da questão de a dosagem desse movimento. E aí, quando a gente entra no mundo da corrida de rua, dos esportes amadores e tudo mais, a gente vê que muitas vezes não existe a devida dosagem e se ultrapassa certos limites que vão colocar em prova o nosso sistema cardiovascular, nossa bomba cardíaca, que realmente não vai aguentar em alguns tipos de pessoas, de genéticas predispostas, a fazer uma atividade tão intensa como a gente vê, principalmente de pessoas que começam ali naquele amadorismo, não evoluem da maneira mais correta em termos de cuidados, mas continuam evoluindo em termos de volume, intensidade, e acaba você notando, quando vai fazer uma avaliação cardiovascular, que houve um certo exagero, tá? De uma maneira geral, a atividade física e risco de doença cardiovascular, risco de doença cardíaca, tem o que a gente chama de curva em U. Quanto mais você faz atividade física, o risco de você ter doença vai diminuindo. Excelente. De um sedentário para um corredor aqui de meia maratona, você está no auge da redução de risco pela atividade física. Mas a curva é em U. Quando você começa a aumentar, estresse metabólico, inflamação repetitiva, tá? Muitas vezes, um não preparo em termos nutricional. Então, você tem muita inflamação, uma dieta muitas vezes que é parecida com aquela dieta paleolítica de muita gordura, porque, né? Para você dar proteína, muitas vezes você tem que dar muita gordura, mais inflamação, mais processo aterosclerótico, e a gente chega hoje no paradigma do atleta de ter mais doença coronária do que as pessoas que não são atletas. Tem mais placas de colesterol no coração. Eu pegar atletas profissionais e fizer um escaneamento com uma tomografia, existem calcificações coronárias que são muito mais prevalentes nesse tipo de pessoa do que numa pessoa que às vezes pode ser até sedentária. Incrível, né? São coisas bem impressionantes. Pois é. E como liga uma coisa com outra, né, Fernanda? Por exemplo, a questão cardiovascular com a nutrição esportiva, tudo isso que falou, né? Como é feita a tua avaliação? Obviamente que você olha para a nutrição, ela tem várias áreas. Você é nutricionista, mas também atua na área esportiva, né? Mas eu chego lá, tá? O Alex, ele é corredor, então o Alex já tem um perfil diferente daquele que não é corredor, né? Mas obviamente que talvez o objetivo seja o mesmo, prevenir, né? Mas obviamente que a análise é feita de forma diferente. Como é que se identifica isso? Então, na verdade, são várias coisas. Primeiro, sempre avaliar, né, exames, né, bioquímicos, ver como é que estão aquelas taxas, como é que está o peso, né? O coração também? Eu faço os exames eu solicito os exames bioquímicos e solicito que procure um cardiologista, assim, que é importante, tá? Mas até avaliar, né, como é que está o peso, como é que está a composição corporal, como é que estão esses treinos, como é que está essa alimentação, porque precisa estar tudo muito redondinho, tudo muito encaixado, né? Ele tem que ter a saúde, até para, por exemplo, a atividade física é algo extremamente importante para você conquistar uma melhor saúde, mas você também precisa ter um mínimo de saúde para praticar essa atividade física com segurança. Tá? E a nutrição também ajuda nessa conquista de saúde e nessa adaptação ou nessa melhora para a prática da atividade física. Né? Por exemplo, o que ele falou, né, sobre essa curva em relação à atividade física, a mesma coisa em relação à nutrição. Né? A gente vê também tantos exageros para mínima, ou seja, pessoas que fazem jejuns, fazem dietas super restritivas e incondizentes com a prática esportiva, às vezes porque tem esse imediatismo, né, de querer emagrecer, ou querer melhorar o físico, ou qualquer outra coisa. Ou o contrário até, a gente vê pessoas que falam, não, eu vou correr, eu pratico atividade física, então soube que eu tenho que caprichar no carboidrato e tudo, e às vezes não pensa, né, até na qualidade dessa alimentação. Acha que só porque praticou uma atividade física pode comer mais, às vezes extrapola nessas calorias, né? Ou seja, superestima o gasto energético da corrida e às vezes também não pensa na qualidade. Então isso
também favorece essa piora, né, da saúde cardiovascular. O que chama atenção, ouvindo vocês falarem, é justamente isso, a questão do tem atletas que fazem dietas de internet, né? Aquela coisa, eu tive um contato com um amigo que ele fez o jejum intermitente, que foi orientado, só que ele passou mal. Aí quando ele procurou uma nutricionista esportiva, ela disse, você fez tudo errado. Você podia ter agravado a sua saúde. Porque não é assim, gente. Tem que ter feito uma avaliação bem criteriosa. Porque é aquela coisa, eu já ouvi várias pessoas falando que não é emagrecer, né? Não é simplesmente emagrecer, é emagrecer com saúde. Não adianta eu chegar e o Alex perdeu 10 quilos. Eu tive, antes de procurar nutrição esportiva, eu pesava 115 quilos. Aí fiz uma dieta, aquela toda orientada. Aí ela disse, ó, você vai reduzir e depois você vai recuperar. Você vai perder a massa gorda e vai recuperar a massa magra. Aí eu cheguei a pesar 89, 90 quilos e eu achava a aparência não tão boa. Né? Não, mas tenha calma, você vai recuperar em massa magra. Hoje eu estou na base de 94 quilos. Aí eu disse, estou pesado. Eu disse, não, esqueça. Porque músculo também pesa, não adianta. Pesa mais. Né? Aí você, olha, esqueça peso. Agora você tem que, obviamente, seguir ela não fala dieta, uma orientação, né, para você se alimentar. Doutor Jordano, existem exageros por parte de atletas, porque alguns casos, eu acho que todo mundo já conhece relatos, ó, o cara passou mal, ele teve um ataque cardíaco no final de uma corrida, né? Aí falando de novos, de mais velhos, aquela história, quanto mais novo, pior, quanto mais velho, melhor, né? Aí é exagero, é uma falta de orientação. O que que acontece? O ataque cardíaco, a gente acaba englobando muita coisa que não é só o infarto. Porque o infarto, que é a obstrução lá da artéria do coração, não necessariamente vai acontecer como uma única complicação cardíaca numa pessoa que exagera na atividade física. Então, o que a gente vê, inclusive com mais frequência, é uma dilatação do coração, uma hipertrofia do coração. Então, se sabe que 0,3% da população, geneticamente, tem uma alteração que, quando o coração é muito estimulado, esse coração começa a crescer. E cresce além do que seria esperado para a atividade atlética. Então, existe o coração de atleta, que é um coração, se eu pegar uma pessoa bem condicionada, que pratica atividade de alto impacto, esse coração, com certeza, ele vai ser um pouco maior do que a média, mas existe um limite. Se a pessoa se enquadrar justamente naquele percentual da população que tem essa alteração genética, é como se o exercício, para aquela pessoa, o exercício intenso, no caso, fosse uma coisa ruim. Tá? Então, se essa pessoa desenvolve uma hipertensão, o coração também vai crescer. Se essa pessoa se tiver qualquer estímulo nocivo, entre aspas, para o coração, esse coração vai se desadaptar. E como você não sabe se tem ou não tem essa alteração genética, é primordial uma avaliação cardiovascular antes de uma atividade, eu não diria nem de alta intensidade, né? Mas uma atividade que se propõe a você praticar muitas vezes por horas, uma atividade repetitiva, mesmo que não seja de alto impacto, mas que está forçando o seu sistema cardiovascular. Então, eu fico muito preocupado porque muitas vezes provas regionais grandes, maratonas, não exigem, a partir de uma certa idade, uma avaliação cardiovascular, uma liberação cardiológica para aquilo. Porque você vê pessoas que muitas vezes evoluem muito rápido, e essa evolução rápida ela pode sobrecarregar ainda mais o sistema cardiovascular e predispor à arritmia, a esse crescimento cardíaco. E, obviamente, se a pessoa tiver já uma obstrução coronária, uma dessas plaquinhas que eu comentei, pode predispor a um infarto também. Né? Quando que tem um estalo, opa, tem alguma coisa que está errada comigo aqui. Tem algum sinalzinho assim? É difícil, né? É difícil. Porque os sintomas de exaustão física, muitas vezes de mal-estar, fazem parte até do programa de treinamento, né? E aí fica tão... O que muitas vezes a gente pega são pessoas que, por uma ansiedade, uma queixa que não tem nada a ver, muitas vezes você procura o cardiologista e você acaba descobrindo uma coisa que não tem nada a ver com a queixa, porque estava ali, silente. O coração, ele, nas fases iniciais, ele não dá nenhum tipo de sintoma.
Na fase muito tardia é que existe queda do rendimento cardíaco e a pessoa pode sentir uma dificuldade respiratória, não conseguir fazer aquela corrida naquele mesmo pace, né? E caindo o rendimento. Mas isso, se a gente esperar isso acontecer, já é fase já muito Como adiantada. diria o apaixonado, o coração é traiçoeiro, não só no amor, né? Muito, né? Pois é. Fernanda, essa questão de mal-estar que o Jordano falou agora é interessante, né? Porque tem gente que vai fazer, pronto, ele fez um longão, deu súbito. Você também é corretor, você também faz Uhum. meia maratona, né? Mas e aí, qual é a alimentação ideal? Porque tem gente, eu não gosto, não sei nem se é um erro, eu não gosto de comer nada para correr, Certo. independentemente da. Agora, e pecava muito na questão da água, hidratação, né? Gente, eu estava abrindo um rápido parênteses, estudando muito sobre essa questão da corrida. O nosso corpo é uma máquina, né? Porque estamos falando com cardiologista, com nutrição esportiva, tem nefrologista, né? Eu acho que é aqui da questão dos rins. Uhum. Quer dizer, são vários Sim, sim. pontos que, se você tem um ortopedista, tem um Você fisioterapeuta, caramba, tem uma gama de profissionais, mas aí fica para outros episódios. Mas é uma coisa impressionante. Mas a alimentação é errado, é certo. Como é que funciona a questão do pré-treino? Porque o pré-treino, depois eu vou entrar de novo na parte do coração, porque tem gente que exagera, tem gente que de uma forma mais moderada, mas é ideal comer, não comer, o que é que se come, o que é que se não se come, durante a corrida, o que se ingere. Eu sei que é bom o açúcar, porque você pede o açúcar, você tem o sal, é aquela questão daqueles doces que são entregues em algumas corridas. Mas tem tudo, né? Tem toda uma gama. É problema também, né? Mas o que é o certo, o que não é o certo, depende de cada pessoa. Isso, não tem tanto, assim, não vou nem dizer que não tem certo e errado, tem o ideal, O ideal. mas também esse ideal pode variar de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo e de corrida ou treino para cada treino, tá? Assim, a nossa fonte de energia é o carboidrato, tá? Então... Já parte desse princípio, né? Carboidrato. Então, quando a gente pensa em pré-treino, a gente pensa em carboidrato, é o que vai dar energia, a maior forma, né, de energia para os treinos de corrida. Tá? Claro que assim, a gente possui mais de um tipo de forma de gerar energia. Dependendo da intensidade dessa corrida, a gente vai usar mais o carboidrato, vai usar mais a gordura, tá? Mas, de forma geral, o pré-treino é carboidrato. E o ideal é, se for esse pré-treino, que a gente chama de pré-treino imediato, né? Que é o comer poucas horas antes do treino, aí é quando a gente principalmente deve pensar em carboidrato em maior quantidade, poucas quantidades de proteína, de gordura, de fibra, exatamente para não dar, né? O nosso corpo vai estar preocupado em correr, ele não vai estar querendo digerir, então tem que ser alguma coisa de fácil digestão, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, se é necessário ou não fazer essa ingestão prévia de carboidrato, também vai depender dos objetivos e do tipo de corrida, enfim, uma série de fatores. Se for uma corrida um pouco mais curta ou se é uma corrida de menor intensidade, talvez nem seja necessário. Ou até dependendo do teu horário de corrida, se não for uma corrida muito extenuante ou que você não esteja com a intenção de fazer seu RP, você não precisa comer ali. Teu pré-treino vai ser o teu jantar, né, da noite anterior. Então, assim, pré-treino, na verdade, é tudo que você come antes da corrida. Não imediatamente, não exatamente ou somente antes da corrida. Então, se você não quer comer nada poucos minutos ou horas, cuida bem dessa tua alimentação prévia, né? Por exemplo, o jantar da noite anterior também vai ser importante. Quando a senhora fala essa questão de distância aqui, vamos lá, para o corredor entender. 5, 10 quilômetros. Porque depende muito da pessoa também, né? É muito relativo. Então, isso aí, por exemplo, 5, 10 quilômetros, você não tem a necessidade desde que você faça uma alimentação prévia boa, né? E de novo, se você está numa prova que você quer bater seu recorde pessoal ou quer subir num pódio, ou seja, quando a gente pensa em performance, aí talvez seja interessante um pré-treino, mesmo fazendo aquele jantar, e aí é muito também do que você treinou. A coisa que eu sempre friso para todo corredor independente do que a ciência diz que é o melhor, só vai ser melhor para você se você tiver testado. Então, nunca teste uma coisa num dia da prova. Treino é feito para isso, né? Não é só para treinar seu corpo, é para treinar seu coração, é para treinar seu intestino também, tá? Mas quando a gente pensa em provas mais longas, aí eu acho que é mais imprescindível né? Você sente mais a diferença nesse pré-treino imediato. Provas de 5 e 10, de novo, treinos, por exemplo, eu particularmente não como. Quando é prova,
eu já como alguma coisinha, ou faço uso de algum suplemento, tá? Mas isso é bem O que é individual. essa coisinha? O que é que o ideal? Uma Pronto, eu fruta? costumo dizer que banana é o pré-treino oficial, né? De quase todo corredor, não só de corredor, mas assim, é fonte de alguns nutrientes, vitaminas, é fonte de carboidrato. A maioria das pessoas consegue digerir, né? Sem grande problema, é fácil, é prático, então, assim, eu acho excelente. Prende para não soltar na prova. Exatamente, que é Fora do importante. piriri, é. Apesar de ser fonte de fibras, não é um excesso de fibras, então, dependendo dessa necessidade, a gente ainda capricha, coloca um mel ou outra coisa. Isso aí depende, né, da necessidade de carboidrato, mas enfim, eu gosto muito da banana. Mas algumas pessoas não conseguem comer nada sólido, então aí pode ser, dependendo da cor, pode ser uma palatinose ou alguma outra fonte de suplementar mesmo de carboidrato. Pode ser pão, tem gente que come doce de leite, enfim. Tem para todo gosto. Todo gosto. A gente come, como um pedaço de doce. Doce é porque já tem tudo, né? Que vai ser exigido. Você come, você não toma nada. Normalmente para treinos não tomo nada. Para provas, aí eu costumo fazer um lanchinho. É boa. Doutor de Rodano, fez um longão 18, qual foi o seu pré-treino? Rapaz, eu sou do teu time, viu? Nada, né? Nada. Agora, minha nutricionista me puxou a orelha, tá? Eu tenho uma certa resistência à insulina e ela disse que ela me passou que fazer um treino, principalmente mais intenso, sem você balancear esse equilíbrio da insulina e do carboidrato que você ingere, é meio complicado. E aí eu uso a palatinose. Isso. A palatinose, ela tem um índice glicêmico bom, ou seja, ela não vai dar nenhum pico de açúcar. E tem essa questão de como ela vai demorar um pouco mais, é justamente durante o seu... E se encontra onde a palatinose? Não, assim, veja, ela vai falar aqui, mas tem que ser prescrito por um nutricionista. Sim. Não pode chegar, eu quero porque vi ali. Não, porque tem caloria, tem que se adequar a seu volume calórico, então você também não vai testar, né? No dia da prova, você tem que fazer antes, então... Sabe uma coisa que chama atenção? Isso que vocês falaram, você não pode testar antes da prova. Tem uma amiga corredora, não vou falar o nome porque ela ficou muito decepcionada com ela mesma, que ela testou um pré-treino no dia de uma prova, era uma ultramaratona. Ela quebrou, acho que foi no 35º quilômetro. E eu sei que ela consegue. Tanto que ela fez depois e fez de uma forma tranquila. Mas ela chorou de uma forma que copiosa, disse que você tá bem. Ela disse, não tô bem. Eu disse, calma, isso acontece, né? Mas ela, orientada por outras pessoas, não procurou a Nutri, ela fez um pré-treino, tomou um pré-treino que realmente fez ela passar muito mal. E ela ficou mal, eu acho que uma semana. Eu acho que mal psicologicamente falando, e ela só conseguiu quando ela fez os 50 quilômetros dela, a ultramaratona. Foi quando ela ficou aliviada, mas ela ficou danada. Porque nós vemos em algumas lojas, aí o pessoal toma aquelas cápsulas de cafeína, né, 420, não sei quantos miligramas, e toma e se sente bem. Eu tomava, passava mal. Aí eu parei de tomar, consigo render melhor. Eu passava mal mesmo. Tinha hora que sei lá, eu sentia um mal-estar incrível. Eu disse, não vou ingerir mais, não. Vou tentar correr, eu tomo um cafezinho leve e isso aí. Um dado importante é que você tem um estoque de glicose no seu fígado, que é o glicogênio. Quando você começa a fazer atividade física, esse glicogênio do fígado ele é mobilizado. Tá? E tem no músculo também. A partir de um certo tempo de treino, você esgota esse estoque, e se você não colocar mais lenha para ser queimada, que é o carboidrato, o gel, a rapadurinha, o que seja, você vai começar a cair rendimento. E aí você vai começar a entrar em acidose, a prova vai ficar mais difícil. Por isso que muita gente orienta, né? 40 minutos, 1 hora, você fazer uma ingestão durante a... Agora eu estou entrando no teu assunto. Não, mas concorda, né? Não, porque assim, quando a gente pensa em energia, o pré-treino, aquele pré-treino imediato, ou o intratreino, ele tem a função muito mais de poupar um pouco mais esse glicogênio muscular. Isso. Mas a nossa fonte, ou seja, se a gente quer fazer uma boa performance, a gente precisa pensar em colocar glicogênio nesse músculo. E esse glicogênio no músculo, ele vai levar aí pelo menos 3, 4 horas para chegar até lá. Ou seja, você come um carboidrato, 3, 4 horas depois, ele vai estar lá no músculo pronto para ser utilizado no exercício.
Então, não adianta você simplesmente, fizer o carboidrato e agora, antes de treinar, vou e tomo um gel. É importante essas 3, 4 horas, por isso que eu digo que mesmo fazendo aquele pré-treino imediato, ter o jantar é muito importante. Massa, né? Que é a grande vantagem de correr, comer uma massa. Vamos comer uma Vamos falar pizza da macarronada, né? Que é muito famosa, a macarronada pré-treino ou pré-prova. Porque é ela que vai garantir aqueles estoques de glicogênio muscular, né? Que é o carboidrato, a fonte de energia da corrida, na hora que você for correr. E aí, esse pré-treino imediato, esse intratreino, vai minimizar, digamos, o uso desse glicogênio muscular e postergar essa fadiga. E uma coisa que você estava falando da cafeína, a cafeína, assim, é um suplemento excelente, assim, com alto nível de evidência, tá? Ali é um dos mais estudados para performance esportiva, porém não é para todo mundo. Porém, não é para todo mundo e cada um tem sua dosagem, né? Existem que a gente chama de metabolizadores rápidos e lentos da cafeína. Isso faz total diferença, ou seja, tem pessoas que vão realmente ter um benefício dessa cafeína na redução da fadiga e na percepção do esforço. Outras pessoas vão quebrar. E outra coisa muito importante da cafeína, que talvez nem todo mundo saiba, é que o café ou a cafeína, atua muito na motilidade intestinal. Então, muitas pessoas vão comprar um gel com cafeína e, principalmente se errar na quantidade de carboidrato, enfim, pode ter o famoso piriri no meio da corrida, né? Que é o que muitos corredores temem. E que muitos sofrem com isso, Sofrem, né? Pois é. Então... Tem gente que sai mesmo e não adianta não. O intestino funcionou, tem que correr atrás. Então, quer dizer, o ideal, não adianta a gente falar o que é certo, o que é errado. O certo é procurar um profissional para saber disso, né? Agora, doutor Giordano, muitos atletas têm aí várias provas que nós... Inclusive, eu estou até fazendo algumas pesquisas e muita gente recomenda 2, 3 maratonas no máximo durante um ano. Isso é o que eles recomendam em termos de saúde. Só que tem gente que praticamente faz uma maratona por semana, né? Tem vários atletas que a gente conhece que correm 18, 17 quilômetros todos os dias. Todos os dias. Não é alternando, não. Todos os dias. É exagero? Com certeza. Eu falo da questão do profissional, do coração, né? Veja, eu não estou dizendo que 100% dessas pessoas vão sofrer problema cardíaco, tá? A gente fala sempre em probabilidade. Então, a probabilidade de risco de uma pessoa que não dá, principalmente, né, essa que não dá o tempo necessário para você ter a recuperação de todo o sistema muscular, cardiovascular, e está sempre em alta, né? Está sempre liberando fatores inflamatórios, né? Sempre tendo oscilações importantes de pressão, porque queira ou não queira, isso bagunça um pouquinho o nosso sistema de controle de pressão arterial também. Essa pessoa está se arriscando. Tá? Se ela tiver uma predisposição, se ela tiver uma outra doença associada, colesterol, pressão alta, isso tudo vai se ajuntar e para essa pessoa a atividade física, ao invés de ser benéfica, está sendo maléfica. Tá? Muito se pergunta eu falei da curva em U, né? Qual é o ponto exato da curva? Cada pessoa vai ter o seu, tá? Não precisa você muitas vezes chegar no overtraining, que é aquela estafa muscular, cardiovascular provocada pelo excesso de atividade para saber que ultrapassou esse ponto, né, da curva em U. Então, tem pessoas que um pouco mais de meia maratona já começa a liberar radicais inflamatórios, tá? Então, o que é que se diz? Existe alguns estudos, assim, são estudos experimentais, mas que mostram que talvez um pace em torno de 6, 5,5 é um pace que não inflama tanto quanto um pace de 4, 4,5. Um volume de treino semanal que não ultrapasse 20, 30 quilômetros parece ser melhor do que o que ultrapassa, mas nada impede que no período de um ano a pessoa faça 1 a 2 maratonas. O grande problema é que para você fazer uma maratona, existe o preparo para a maratona. E aí você conta aí pelo menos 3 meses de volume de treino mais intenso. E aí, dá para fazer isso por muito tempo, muitos anos, virar maratonista
Muita gente faz, consegue, não tem problema nenhum, mas a gente não sabe lá na frente como é que vai ser a evolução dessas pessoas. Inclusive, independente do sistema cardiovascular, você tem pessoas que praticaram uma atividade física de muito alto volume e que, quando chegam na senectude, quando ficam mais idosos, começam a desenvolver doenças metabólicas. Por quê? Porque para manter aquele volume, uma ingesta maior de caloria. Quantos ex-atletas, jogadores de futebol, a gente vê com peso imenso, já com doença cardiovascular. Por quê? Porque foi a vida todinha, né, naquele sistema de alto consumo para manter, e não é uma chavezinha, parou de fazer atividade física, que você reajuste isso aí, a gente sabe. Não é da noite pro dia, né? Não tem nem como. O grande problema que eu vejo, e a gente que corre, que conhece quem corre, é que algumas pessoas necessitam evoluir para continuarem se sentindo bem. Então, eu estou satisfeito com o volume de treino que eu pratico. Eu não preciso evoluir. E satisfeito significa confortável também? Confortável, tá? Quando eu começo a progredir, e muitas vezes isso é pelo estímulo das substâncias que você libera na atividade física, que nada mais é do que morfina. Quando a gente pratica atividade física, a gente está liberando um derivado de morfina na nossa coluna e no sangue, que dá um bem-estar, um prazer muito grande. E como todo usuário desse tipo de substância, muitas vezes você começa a querer mais. E aí é o cara... Acaba sendo uma droga, né? Pois é. Um vício, Um né? vício, né? Aquela coisa, eu quero mais, eu quero mais. E aí, assim, essa pessoa começa a mudar comportamento, começa a ter muitas ações que, ao invés de ajudar a saúde dele, vão prejudicar. Vão atrapalhar. Porque ela continua trabalhando a mesma quantidade de horas, só que vai ter que dormir menos para poder acordar de madrugada para correr e não sai mais com os amigos Tá ouvindo, né, Nia? Tá ouvindo. E é isso que a gente vê muito, assim, porque tem crescido cada vez mais o número de atletas amadores, ou seja, e atletas amadores que vivem, assim, que buscam uma performance de atleta de elite, né? Então, ou seja, eles têm aquele treino extenuante, tem aquela pressão de chegar a tais números e tal performance, mas que, somado a isso, tem uma vida de trabalho, de estresse, ou seja... eles não vivem no esporte, então... Eles têm que mensurar, né? Tem que saber... Pois é, e aí acaba sendo, assim, o nível de estresse muito alto também vai, né, sobrecarregar esse coração e uma série de fatores que... E assim, eu sempre digo que é interessante você competir consigo mesmo, mas a maioria... mas o outro tem um pace melhor, conseguiu concluir sub 4, sub 3, né? O cara é mais velho, o cara é mais novo do que ele, né? Aquela disputa, aí fica aquela... Mas é uma coisa, assim, muito importante. Eu tive um paciente essa semana mesmo, que depois da primeira maratona fez um desafio. E passou mal, foi socorrido de ambulância, foi internado na Maratona do Rio. Essa última agora. O desafio, que é aquele que está conversando, né? No sábado 21 e no domingo 42. No domingo, antes dos 20 quilômetros, o cara caiu, desacordado. A gente está fazendo toda a avaliação cardiológica. Provavelmente deve ter havido um distúrbio eletrolítico, sódio, potássio, a gente sabe que isso aí. Mas precisava uma pessoa que fez a sua primeira maratona já evoluir para um desafio. Aí, se ele fizesse o desafio e não tivesse acontecido nada, ia ser uma ultra, ia ser... Precisa. Uma coisa interessante, eu acho que muita gente que corre tá escutando, você quer evoluir. Não evolua aumentando o seu volume necessariamente. Evolua no desafio em si daquele seu volume. Então, procure uma prova de aventura, evolua para um biatlo ou um triatlo, porque até isso tem comprovação. O triatleta, ele tem menos risco cardiovascular do que o maratonista. Quer dizer, normalmente nós pensamos o contrário, né, Fernanda? O cara corre, nada, usa bike, deve... Veja, não estou falando Ironman, não, tá? Sim, a função do bi, né? Menos, né? Por quê? Porque você usa grupos musculares diferentes. A sua fadiga, ela é uma fadiga que é compartilhada em setores diferentes do seu corpo.
o grau de inflamação depois de uma prova de triatlon, ele é um pouco menor do que uma prova de maratona. Mesmo você demorando muito mais tempo na prova de triatlon do que de maratona. Só para você ter uma noção, existe um exame de sangue chamado troponina. Troponina a gente mede quando a pessoa está infartando, tá? O valor normal é 14, 17. Se eu fizer a dosagem de troponina depois de uma maratona, a média é 100, 200, pode passar até de 1000. Então, você tem como se fosse um pequeno infarto durante uma prova dessa, tá? É liberado no seu sangue uma substância que corresponde a um pequeno ataque do coração. Em algumas provas que às vezes duram a mesma quantidade de tempo, como uma prova de triatletismo, você tem bem menos fator inflamatório e bem menos elevação dessa troponina. Então, eu quero evoluir, eu gosto do desafio, vamos mudar? Vamos fazer uma coisa, né? Vamos fazer uma corrida brincadeira, vamos fazer uma corrida de aventura subindo uma serra, mas que não seja muito longa, obviamente, né? Vamos fazer um biatleta, vamos andar de bike um dia, vamos variar, ao invés de querer, naquele grupo muscular da corrida, forçar ininterruptamente por 3, 4, 5 horas. Isso gera muito estresse oxidativo de que quando você varia. Tá? O ideal é que você não precise chegar a tanto. É que você saiba o ponto que você parar. Eu, por exemplo, eu quero uma vez na vida fazer uma maratona. Eu talvez já tivesse condição de evoluir para maratona tranquilo. Talvez, não sei. Eu quero uma vez na vida fazer a maratona e quero que essa maratona seja especial para mim. Pronto. Esse é meu foco, meu objetivo. Não ficar desenfreadamente e depois. É aquela história da São Silvestre, né? Está até conversando. Eu acho que todo corredor tem que ter no currículo dele São Silvestre. Né? Mesmo que... E o interessante tem estudo para tudo. Um dos estudos de pacientes em fase, muitas vezes, desenganada em hospital, muitos dizem, se eu sobreviver, eu vou correr a maratona da São Silvestre. Maratona, a gente fala direto, né? Sorte é que não é uma maratona. Não eu sofrer com essas promessas. Sair do hospital e já se preparar. Não, agora isso é interessante, essa questão de longa distância, Fernanda, porque o doutor falou 40 minutos, 50 minutos é aconselhável você ingerir. E muita gente, quando está correndo, né? Eu falo isso porque um amigo fez a primeira meia maratona dele, ele disse que achou estranho quando ele chegou, acho que 6 ou 7 quilômetros. Tinha doce lá para comer. Ele falou, eu aqui correndo, me desgastando, querendo algo, o cara me oferece doce. Mas é a importância daquilo que tem sal, né? Que tem açúcar, justamente para que o corpo. O que é que o corpo sofre na hora que ele absorve isso durante a corrida? Ele não sofre, não, ele fica muito feliz. Na verdade, assim, a gente acaba sendo mais popular até pela praticidade ou pelo controle maior dessa quantidade e tipo de carboidrato ou de sais, a gente usar o gel, né? Acho que a maior parte das pessoas usam o gel. Mas nem sempre. Primeiro, tem pessoas que não se adaptam bem ao gel, ou dependendo da corrida, por exemplo, a gente vai ter, né, os 100 km do frio. Você passa horas e horas, né, naquela corrida, então nem todo mundo consegue passar tantas horas no carbogel, então sente a necessidade de outras coisas. E aí são coisas que têm praticidade e que tem o carboidrato, né? Muita gente, ao invés do carbogel, consome goiabada, bananinha, né? A bananada, nego bom. Atenção, você está fruta, acompanhando o videocast. Vamos lá. Antes do treino, vamos comer pizza, lasanha, macarronada. E durante a corrida, vamos comer goiabada. Eu prefiro o carbo integral na noite anterior. Isso, sim. E até, por exemplo, pizza. Pizza, as pessoas falam muito do carboidrato, mas, assim, o grande valor calórico da pizza é a gordura, né? Todo aquele queijo, às vezes um pepperoni. Então, assim, você está acabando com a alegria de muita gente. Pizza você vai com calma. Mas, enfim, por isso que eu acho que também a grande diferença da nutrição esportiva para uma nutrição clínica, por exemplo, né? Às vezes, o meu paciente de emagrecimento me ouvem falando sobre, não, comer goiabada, não sei o que ela fala, na minha dieta não tem isso, vamos começar a correr, então, né? Mas é a grande diferença, assim, a nossa demanda de carboidrato é muito maior, né? Para um atleta, mesmo que seja amador, ou para um praticante de uma atividade física,
mais extensa ou mais extenuante. Eu mesmo, na meia maratona, acho que foi de uma pessoa, não lembro qual foi. Acho que foi a última, não foi a meia de uma pessoa, né? Eu tinha um gel, um corredor me deu um carbogel, acho que o 14º quilômetro, mais ou menos por aí. E eu me senti bem, mas depois, é igual aquele personagem que nós lembramos, lembra do espinafre do Popeye, né? Quando você Uhum. tomava panana, aí daqui a pouco passava o efeito. É. É como que eu senti isso, eu não sei se foi uma percepção errada, mas no momento, eu realmente, depois de algum tempo, eu opa, eu vou desenvolver. Mas tive uma hora que eu voltei ao meu estado antes do gel. Isso, assim, tem alguns fatores, né? Primeiro é realmente você já ter esgotado de novo aquele carboidrato, está precisando de um novo gel. Esse é um dos fatores. Outro é também pela forma que você metaboliza aquele, e dependendo do tipo de carboidrato, né? Assim, diferentes géis têm diferentes misturas de carboidrato. Por exemplo, ele falou da palatinose, né? A palatinose você encontra também em gel, é um tipo de carboidrato. É um carboidrato de absorção mais lenta, né? Ou seja, ele não vai causar aquele pico. Então, talvez você tome a palatinose, você não vai ter esse opa de energia, Dá uma mas manutenção. você também não vai ter esse down de energia. Então, ele é mais estável. Ele é muito interessante em provas mais longas. Talvez se você Entendi. for fazer uma prova de menor de chance que você quer uma explosão ali de velocidade, não seja o mais interessante. Mas ele dá ele prolonga ele dá uma certa estabilidade por um pouco mais de tempo, né? Outros tipos de carboidrato, né, que tem a maltodextrina, outros que são de mais rápida absorção. Então você vai realmente sentir aquele pico de energia, aquela euforia que parece que, né, foi um doping ali momentâneo de Uhul, vou correr mais carboidrato. 40 agora, né? E depois ele vai, da mesma forma como ele dá essa elevação, ele vai também cair de uma forma mais rápida. Então, você sente mais essa oscilação da energia, né? Da glicemia no teu corpo. E esse impacto? Atinge o coração? Pois é, na verdade, sempre depende, né? Se é um coração predisposto, e aí entra a avaliação cardiológica Gente, pré-feita, é né? impressionante isso. Eu tô falando isso, essas Tem perguntas, que que eu acho fazer. que muita gente Não, deve ter essas um absurdo. curiosidades, né? Para mim é um absurdo. Veja, tem gente que leva todo ano o carro para fazer a revisão. Coloca essa pecinha aqui para trabalhar 3, 4 vezes por semana em alta intensidade. Não procura um cardiologista. Ó, Ou um clínico que seja. doutor Jordan, toda corrida que, principalmente nos grupos, o pessoal aconselha. Tem muita gente que entra, como é que eu faço para começar? Aí todo mundo coloca, procura no seu esportiva, procura assessoria esportiva, Isso. procura isso, procura aquilo. Aí alguém lembra, gente, procura um cardiologista, É, né? Vocês estão esquecendo de. Aí tem gente, procura um tênis, procura isso. Aí, cara, é. gente, procure um cardiologista, porque é muito importante, eu acho que é até mais importante. Porque eu vejo muito atleta de futebol, você citou aí, que tem atletas que é um esporte tão forte de Pois explosão, né? é, pois é. E tem esses problemas cardíacos que. Em fevereiro eu fiz a avaliação cardiológica de todo o time do esporte, do Santa e do Náutico. A gente só não fez do esporte. E é interessante como você vê corações enormes. E quando você vai correlacionar com a atividade, é o cara que consegue dar um pico dentro do campo inimaginável. Tá entendendo? Isso é perfeito demais. O corpo da gente se adapta de uma maneira muito, mas muito legal, assim, de, poxa, excelente, mas existe algumas pessoas, e aí entra a questão da predisposição. Esse ano não teve ninguém recusado no setor médico, mas já teve anos anteriores que, olha, cresceu demais, né? Faz geralmente um ecocardiograma, que é feito um ultrassom, tá lá o tamanho do coração. Passou do ponto. Fez uma ressonância, confirmou que o coração estava grande e o cara teve que ser afastado. O Tá? risco é grande. Tem nem pra onde. Não, porque aí pode ter uma morte súbita no meio do Morte gramado, súbita. tá? Quando você já pega atletas que estão ali 40, 45 anos, você já começa a ter risco de ter placas de colesterol, placas de gordura. E uma placa, às vezes, pequena pode romper durante uma atividade muito intensa e provocar um infarto, uma arritmia. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado. Então, geralmente, na avaliação pré,
pré-liberação para atividade física, a Sociedade de Cardiologia recomenda que toda pessoa acima de 35 anos que vai iniciar um programa de atividade física procure um cardiologista, né, para fazer uma avaliação. Isso não existe um número certo. Se a pessoa é completamente sedentária e começa a fazer uma atividade com menos de 35, também é interessante procurar. Mas por quê? Porque você coloca essa pessoa num teste de esteira, monitoriza, e a pessoa corre mais até, a gente pede até para correr mais até do que o que ela corre no dia a dia, para justamente eu testar o sistema cardiovascular. Tem gente que começa com 12 por 8 de pressão, e a pressão vai para 25 por 12 no pico do esforço. Opa! É uma máquina mesmo. É uma máquina o corpo. Tem alguma coisa errada, vamos rever. Né? E como é que você descobre isso? Testando, fazendo os exames, os testes. Então é inadmissível que qualquer pessoa coloque um tênis, saia para correr, não coisa recreativa, mas saia para correr, fazer um volume sem fazer uma avaliação cardiológica. Tá? Não quer ir para o cardiologista, um bom clínico vai pedir esses exames também, pronto. Mas não deixa de se consultar, não deixa de ir para um especialista, para um médico. Nós somos negligentes, Fernando, em alguns pontos na questão corrida, porque eu falo também na questão da nutrição, né? Porque tem gente que é negligente demais em termos de comida, né? E acha que tá certo e, na verdade, por falta de uma orientação do profissional, e acaba se prejudicando mais à frente. Hoje eu comi, antes de correr, eu comi, um exemplo, cuscuz com a carne, não sei o quê, e fui correr, não senti nada. Mas ele sempre não vai sentir nada, vai ter uma hora que o corpo vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, né? O corpo está sentindo, né? Seja o coração ou qualquer, né, outro órgão, e até o risco, por exemplo. Como ele falou, né? Assim, um erro ali do equilíbrio dos sais minerais, você pode ter ou até da hidratação, pode ter uma hiponatremia, que é algo gravíssimo, ou uma desidratação, ou, enfim, uma série de riscos que você corre quando você erra ali a dose seja do sódio, da água, da alimentação. Então, precisa cuidar. Isso a gente tá falando no momento da corrida, né? Mas, assim, ao longo da vida, também, seja pelo excesso, pela falta ou pelo erro mesmo na qualidade alimentar, o corpo vai sentir. Porque a alimentação, a gente tava falando muito aí do carboidrato para dar energia para começar esse treino, mas a gente vai precisar de uma alimentação para recuperação muscular, né? Vai precisar tem o pós, né? Tem o pós também, tem o pós, né? Ou seja, você deixou ali teu corpo na fadiga, ele precisa se recuperar. Ele gerou um estresse oxidativo muito alto, né? É um processo inflamatório, enfim. E você precisa recuperar esse corpo. E aí cada substrato, né, ou cada nutriente é necessário, seja de antioxidantes, seja de carboidrato e proteína para recuperação, enfim, uma série de coisas, né, de alimentos e às vezes de suplementos que são necessários para recuperar esse corpo até mesmo para um próximo treinamento. É isso que eu ia falar. A gente falou muito da questão do pré, né? Mas tem tudo do depois, né? Tem o antes, durante e o depois. O mais importante, o depois, que acredito eu, para recuperar, muita gente fala em água, né? Água, eu acho que água é fundamental para tudo, né? E eu cometi um erro crasso na meia maratona de João Pessoa. E faltando, por incrível que pareça, gente, 300 metros para concluir a meia maratona. Tava vendo já. Tava. Travou. Eu tive uma cãibra, que eu comecei a perder a noção do tempo, onde é que eu tava, aí o pessoal que fica... O que tá acontecendo? Foi que houve? Aí eu disse, cãibra, fez, deita, 300 metros da final. 300 metros. Eu não conseguia nem andar. E aí eu conversando, acredito que a Aninha até pegou no pé. Nós não bebemos água suficiente. Mas tem o outro lado também, viu? Nessa mesma meia maratona de João Pessoa... Eu vi que você fez também, né? Fiz. Eu fui me consultar com o Dr. Google, né? Como é que se corre numa cidade que é muito quente, para diminuir a sensação. Aí, aquilo que a gente falou, Fernando, também. Se hidrata. Quente, né? Aí o que é que eu fiz? Uma semana antes, eu me hidratei tanto. Era indo no banheiro de instante em instante. Que com certeza, a cãibra que eu nunca senti numa prova, eu senti lá, com certeza eu devo ter depletado uma substância chamada potássio. E o potássio provoca cãibra. Então, até o excesso de hidratação também é ruim. Não pode ser demais, ele pode ser de menos. Porque muita urina faz o seu potássio sair. E aí, com a perda do potássio, você tem cãibra. Por isso que
É uma das vantagens da banana porque ela repõe o potássio também. Então, esse equilíbrio não é simples. Por isso que tem que ter a ajuda de um profissional para isso. Eu tenho um amigo mesmo que fez o desafio dos 100 quilômetros, tem uma foto dele, o rosto dele todo branco. Você sabe por quê? Ele ficou todo branco? Sal. Ele suou. E o sal do suor ficou na pele. Caramba. Tem pessoas que excretam mais sódio, mais sal do que outras, né? E aí, uma pessoa como essa tem que, muitas vezes, fazer reposição de sal, cápsula de sal, durante a prova, porque senão pode ter uma hiponatremia, que é a falta de sódio, né, no corpo. Então, são muitas variáveis. Não é só botar tênis e sair. Não, eu tô dizendo, não é só correr, existem vários fatores, né? Você é casado com corredor também, não? Com corredora? Não, né? Você é, Fernanda, também corre não, né? Eu tento colocar ela. De vez em quando eu consigo levá-la. Ela anda de bike ainda. Mas pronto. Eu sou, né? Tenho um relacionamento com a Aninha, que é corredora maratonista, e aí ela ficou tirando onda nós falamos aqui, tirando onda com a minha cara, porque essa meia maratona eu cheguei quebrado, né? Eu tive esse problema. Aí ela disse, e aí, ó, eu cheguei bem, que ela também fez a meia, e carregando ele pelo braço. E eu tava realmente, gente, eu não conseguia entender aquilo. 300 metros, poderia ter parado, não conseguia. Travou. Eu sabia, teve um momento que eu fiquei assim, onde é que eu tô aqui? Aí os caras deitam, aí fizeram Quando eu terminei, que eu terminei a prova, aí eu fui para um atendimento médico. Aí lá o cara me deu algumas coisas para beber, aí eu melhorei um pouco, mas aí passou. Mas depois que eu cheguei, né, chegou logo em seguida, eu já tava... O isotônico é interessante. Foi, ele me deram isotônico. E principalmente nessas corridas daqui, né? Recife é muito quente, né? O Nordeste, então é muito diferente a gente falar de hidratação de um atleta numa corrida aqui no Nordeste, numa corrida no Rio Grande do Sul, né? A necessidade de hidratação, a necessidade de sódio, de reposição, por exemplo, reposição de sal, né? Seja cápsula de sal ou normalmente esses carbogéis também já vêm com algum os isotônicos e tal, mas a necessidade também de reposição de sódio de cápsula de sal numa corrida no sul, ou dependendo da pessoa, não tem nenhuma necessidade. Mas quando você vem para o Nordeste, quando vem para um atleta, tem gente que termina uma prova e se você sacudir assim a camisa, sai aquele pó branco, né? Ou seja, realmente são pessoas que eliminam mais sal. Então, essas pessoas têm uma necessidade aumentada. Que varia de pessoa para pessoa. Exatamente. Né? Não, essa de João Pessoa é muito quente, né? Estávamos até conversando, doutor, com a Fernanda, a questão da maratona, né? Ela falou, um ambiente bom, aí todo mundo elegeu a do Rio de Janeiro como uma boa prova para fazer. A gente debuta lá. Nós fizemos a meia maratona foi a primeira vez que eu saí, inclusive, do estado, foi de Floripa. Em 2022. Foi um grupo muito bom, um grupo bem legal. Eu adoro viajar com grupos de corrida. Você acaba criando várias. Entrelaçar, né? É muito bom. E lá, um ambiente, temperatura maravilhosa. Eu tava brincando, eu tô correndo no ar-condicionado, né? Tava 14 graus, mas depois começou a chover. Começou a ventar. A sensação térmica caiu. E eu fiz a meia, terminou tranquilo. Não foi tão exaustivo, não. Mas tem amigos nossos, maratonistas, tarimbados, que chegaram, não foi numa situação que a gente ficou preocupado. Chegou totalmente, eu disse, meu Deus do céu, o que houve? Ele passando mal, mas corre, vai para o atendimento médico, é por causa da temperatura. Quente demais ou frio demais, vai ter que encontrar o meio termo. Acho que no Rio dá esse meio termo. Agora, uma coisa, doutor Giordano, falando, de quanto tempo é ideal fazer um exame cardiológico? Pois é, depende da idade. Né? Pelo menos a cada 2 anos, mas em muitos casos, depois dos 45, 50 anos, tem que ser realmente anual. E depende muito do que você já tem de fator de risco. Então, se a pessoa já tem um pré-diabetes, já tem uma alteração de colesterol, já deu alguma alteração discreta, mas já deu alguma alteração em algum desses exames, aí realmente essa rotina tem que ser anual mesmo. E essa história da hereditariedade, procede mesmo? Sim, na minha família tem um procede também. Com certeza. A genética, ela faz com que seu metabolismo seja muito predisposto a muita doença. A atividade física, ela freia isso, tá? Então, tem estudo que mostra que você, com predisposição a ter diabetes e doença cardiovascular, você com a prática mais intensa de atividade física, com ganho de massa muscular, você consegue jogar a idade que seria 40 anos para 60, 70, 80 anos,
E a gente sabe que uma pessoa que se torna diabética aos 40, a chance dela precisar de um stent, de uma ponte de safena, é muito mais alta do que quando eu dou um diagnóstico já com uma fase mais avançada, sabe? Então, às vezes é inevitável. Você vai ter sua alteração lá do colesterol, da sua pressão, do diabetes, mas com o hábito de vida saudável, que entra a nutrição e a prática de atividade física, você meio que empurra isso com a barriga e para uma fase menos inflamatória da vida. Então, a gente fala muito em inflamação porque a maior parte das doenças cardiovasculares tem um substrato, tem a fonte, mecanismos inflamatórios. E o período mais inflamatório da sua vida, que é o período que você tem mais que se cuidar, é entre os 40 e os 70 anos. Tá? Você pode até fazer muita besteira antes dos 40, se você não tiver uma genética muito forte, o seu corpo até não vai sentir tanto. Eu não vou nem perguntar qual é o tipo de besteira para não... Mas ali, entre os 40 e os 70, eu costumo dizer que quando a pessoa tem a genética muito forte, é como se fosse um terreno que você bota meia semente e cresce a maior árvore que existe, de coisa ruim, né? E já tem pessoa, mas fulaninho come, bebe, tem uma barriga desse tamanho, não faz atividade física e nunca teve nada. Genética. É verdade, essas comparações até viram memes, né? Em alguns casos. Né? O principal exemplo é o colesterol. O colesterol, ele é 80% a 90% genético. Tá? Uma pessoa magrinha, olha, eu não como, uma dieta, parece dieta de um religioso ali, colesterol de 300. Mas por quê? Mas por genética. E no caso da mulher ainda tem a questão, nessa fase ali de 40, 50 anos, da perda do suporte hormonal, que vai gerar mais alterações, né, nessas gorduras do sangue, mais inflamação, principalmente se ela não praticar atividade física, né? E é muito difícil você ir contra a genética. E muitas vezes você tem que já começar a medicação, né, junto com o hábito de vida Esse saudável. conhecimento familiar é importante, dessa árvore, né? Que nós falamos. Mas você só sabe a chance. Você não sabe, por ser filho de um hipertenso, né? Que se você realmente vai ser hipertenso, existe uma chance grande de ser. Se os dois pais forem, a chance é muito maior, tá? Mas tem como você, na dúvida, hábito de vida saudável. Principalmente na fase mais complicada da sua vida, que é entre os 40 e 70 anos. Na dúvida, não ultrapasse, né? Como diz o código, né? Pois é. Ô, Fernanda, essa questão da consulta ao cardiologista, uma vez por ano, dependendo da idade. Mas o acompanhamento de uma nutricionista, de um nutricionista, não pode parar de uma, duas vezes por ano, né? Porque tem gente que começa, eu fui na Fernanda, ela me passou isso, consegui meus resultados, esquece a Fernanda. Aí volta tudo de novo, né? Assim, não existe, né, uma periodicidade fixada, digamos assim, até porque depende do objetivo, depende da necessidade. Por exemplo, tem pessoas que já têm uma alimentação bem regrada, digamos assim, eu já me alimento bem, eu vou sempre numa consulta anual, sei lá, com o meu médico, meus exames estão bem, tá tudo bem, pratico atividade física, enfim, tem já uma vida saudável, mantenho o peso, e aí ela vai iniciar uma atividade física. Ou seja, vai ter um gasto energético maior, uma demanda diferente, são outras condições. Aí é interessante ela procurar um nutricionista. Mudou o ciclo. Fez esse ajuste e está ali mantendo, ou seja, já foi bem ajustado, ela não tem a necessidade de ficar indo, né? Ou seja, se ela consegue controlar, se ela aprende, né? Ou seja, por isso que é importante o nutricionista não simplesmente passar uma dieta, tem que ensinar a educação nutricional, ou seja, minha ideia é ensinar aquela pessoa a se alimentar bem, até porque eu não vou estar ali o tempo todo, não, troca isso por isso, agora aumenta isso. Então, ele tem que aprender, né, a andar com as próprias pernas, né, e saber fazer essas trocas saudáveis. Mas, claro, se ele tem um objetivo, uma pessoa que está com sobrepeso, está com obesidade, precisa fazer aquele acompanhamento até, né, atingir aquele objetivo. Depois que atingiu, também é interessante fazer um tempo de manutenção. Começou a andar com as próprias pernas, já aprendeu a lição e está conseguindo manter, aí beleza. Percebeu que aquilo ali está saindo, né, dos eixos, ou então mudou alguma rotina, mudou a atividade física, volta para o nutricionista. Eu pergunto isso porque eu acompanho muito a questão do Rodrigo e eu
percebia que ele ia com várias vezes. Eu acredito que ele estava focado na questão dos 100 quilômetros do fio, né? Uhum. Então foi uma situação diferente. Existe uma preparação diferente, obviamente, para cada situação. O Wallace quer se preparar para uma maratona, por exemplo. Existe uma prova, é tudo avaliado, né? Eu tenho 94 quilos, né? Quer dizer, quem tem 85, acho que sente bem menos do que eu, que tenho 94. Mas existe uma preparação específica para. Como Claro. aconteceu, tirando como exemplo o Rodrigo, que você conhece bem, teve uma preparação diferenciada porque ele já estava acostumado a longas distâncias, né? Isso. O Rodrigo, quando ele né, quando eu comecei o acompanhamento com ele, ele já chegou, ele já estava num peso adequado, enfim, a gente ainda conseguiu melhorar um pouquinho a composição corporal, né, para que isso ajudasse na performance, mas ele já estava num ciclo preparatório, né, para essa prova. Então, ele a cada mês mudava, aumentava o volume de treino. A cada aumento de volume de treino, e é um aumento grande, aí a gente precisa adequar a dieta, né, e aí ele adequa a dieta para aquele novo volume. Então, ele ia fazer o último treino, a simulação, né? Ou seja, aquele treino mais próximo daquela prova, alvo. Então, a gente ia lá, ele ia para lá e a gente organizava o intratreino, a alimentação pré-prova, pós-prova. Ele fazia esse teste, né? No treino, voltava para mim, a gente avaliava como é que foi. Enfim, aí é todo um ciclo, né? Ou seja, na nutrição esportiva, tem a questão de todo o preparo para atingir, seja o peso, seja a saúde, tudo adequado, mas também tem os ciclos de treinos, né? Seja o macrociclo, mesociclos, microciclos, que aí a gente precisa ir adequando. É fácil receber um cara preparado como o Rodrigo, né? Mas para receber um cara que nunca correu na vida, que está querendo começar, é bem difícil, né? Porque muitas vezes chega, por exemplo, eu recebo pacientes que começaram a correr agora, estão ali se preparando às vezes para correr seus primeiros 5 quilômetros, e estão ali pensando, o que é que eu preciso, né, assim, o que é que eu preciso tomar? Falei, não, antes de pensar em o que você precisa tomar, vamos ver o que é que você precisa comer. Ou seja, muita gente coloca o suplemento, ou o tênis, ou outras coisas, ou seja, supervaloriza essas coisas quando a base não está bem feita. Eu falo, assim, enquanto você não estiver dormindo bem, se hidratando bem, se alimentando bem, descansando bem, cuidando bem dessa base, não adianta a gente pensar em suplemento, não adianta pensar em comprar o tênis de placa de carbono de melhor. Então, assim, isso aí é um segundo passo, é a cereja do bolo. Eu falo isso, essa questão de preparação, porque tem muita gente que começou a acompanhar, e a gente recebe várias mensagens, que está começando a correr, que tem interesse em começar a correr, e achavam que era simplesmente pegar o tênis, qualquer tênis, e correr. E aí começaram a verificar que não era bem assim, né? Que estavam tendo contusões por causa do tênis. Tem as lesões. Aí está tendo problemas referente à alimentação, porque alguém disse, coma isso antes da corrida, né, sem orientação, e estava passando mal. Aí quando começou a ouvir profissionais, aí percebeu o crescimento. E eu até me incluo, essa é uma espécie de autocrítica, porque diante de tudo isso, nós estamos, acho que é no 14º episódio, acho que é o 14º episódio, e é a primeira vez que tá chegando aqui um cardiologista. Quer dizer, eu também estou naquela linha de, eu vou trazer um psicólogo, eu trouxe um psiquiatra, que foi um programa maravilhoso aqui, aquela coisa que quando ele falou que os nossos músculos precisam ser provocados, precisam sentir dor para saber do que eles podem desenvolver, e eu comecei a enxergar diferente. Aí trouxemos nutricionista esportivo, trouxemos psicólogo, psiquiatra, mas cadê o cardiologista, gente? Né? Quer dizer, eu mesmo, uma autocrítica, todo mundo relacionado à corrida, eu trouxe, o Rodrigo falou aqui sobre tênis, aquela coisa bem de uma forma bem concisa. Mas cadê o cardiologista? Né? Demorou tanto tempo também para trazer, mais de 2 meses para um cardiologista vir no programa. Tão importante que é. Eu falo isso que o Álvaro do Corre 10, eu não sei se vocês conhecem, ele é fantástico. A esposa foi fazer um exame de rotina e identificou um problema de saúde sério. Um exame de rotina. Tava tudo certo. Ele disse, vamos fazer esse? O médico, faz esse aqui, já que tá aqui mesmo, faz esse. E esse foi o que quase complicou a vida dela. Poxa, foi. Ele deu um relato aqui, e é por isso que ele fala, gente, é muito importante vocês se consultarem.
É muito importante fazer todo um. Eu fui fazer para a meia da maratona de Floripa, eu fiz o teste na esteira. Cardiopulmonar, que é uma coisa até interessante, porque também vai ajudar no seu preparo, Sim. né? Então, hoje o teste cardiopulmonar, que é a ergoespirometria, ele é indicado para o preparador físico ajustar os treinos, velocidade, pace, né? E ajustar de acordo com o metabolismo cardíaco, né? O consumo de oxigênio desse coração. Então, muitas vezes, a pessoa está treinando numa faixa que não melhora o condicionamento. Porque como você corre na esteira com aquela máscara e ela fica medindo o oxigênio, o gás carbônico, fica fazendo vários gráficos, tem como detectar se você está entrando numa fase em que o seu gás carbônico está maior do que o seu oxigênio, que é a fase que você começa a fazer um preparo maior do que aquela fase mais confortável. Só que se passar muito desse ponto, você começa a entrar em uma acidose muito grande e essa acidose vai piorar também o seu caso. Então, existe uma faixa de treino que você ajusta geralmente pela medida da frequência cardíaca durante o treino, que é a faixa ideal para lhe condicionar melhor, para lhe treinar melhor. Não é só a questão da percepção da fadiga, é você usar a ciência, não, o seu batimento cardíaco, para lhe dizer, não, você tem que treinar, o seu pace aqui de 5 corresponde a um batimento cardíaco de tal, que é justamente o pace que você tem que treinar quando for fazer isso, isso e isso. Então eu posso usar uma palavra assim bem chula. Então não é frescura quando a gente corre com aquele celular medindo. Não. Não tem isso, né, doutora Fernanda? Que frescura de ficar olhando. Acho que não, né? Acho que é bem importante. Se você nunca fez um teste de esteira, o ideal que seria que fosse até esse teste cardiopulmonar, existe uma regrinha que você pega 220, subtrai da sua idade, vai dar sua frequência cardíaca máxima. Ou seja, uma pessoa de 20 anos, a frequência máxima seria 200, tá? E 85% desse valor seria a faixa ali de treino que melhoraria o condicionamento. Só que essa regra é uma regra que não tem, assim, a gente faz quando a pessoa nunca fez, né? Genérica, né? Quando você faz o exame de esteira com o cardiopulmonar, você sabe exatamente o ponto que a gente chama de anaerobiose, que é o limiar ventilatório. Que a partir daquele ponto, você começa a se condicionar e, num segundo ponto, se você persistir naquele segundo ponto, você começa a quebrar a fibra muscular, começa a desnaturar algumas proteínas, porque seu nível de ácido no sangue é muito alto. Então, existe toda uma ciência, não é uma coisa simples, para justamente delimitar isso, tá? Independente da avaliação cardiológica. Sim. Tá? A um atleta, existe um valor que chama VO2. O VO2 é sua capacidade física, tá? Então, eu tenho como quantificar sua capacidade física com esse númerozinho. Então, uma pessoa normal dos seus 30, 40 anos vai ter um VO2 ali de 30, 40 no máximo. Um atleta de alta performance chega a 80 de VO2. E esse parâmetro tem como ser acompanhado, tá entendendo? Uma verdadeira aula, né? Estamos tendo aqui. Gente, ó, infelizmente, eu posso falar isso, infelizmente chegamos ao final, porque a gente passava, eu acho que a manhã toda conversando aqui, uma aula de cardiologia, outra aula de nutrição, caramba. Sim, mas antes de encerrarmos, é porque é o seguinte, toda prova, quando você termina uma prova, você ganha uma medalha, aquela coisa toda, né? Nós temos também aqui, quem termina o Correcast, né? Não recebe a medalha, não. Mas recebe um troféu para lembrança aqui para você guardar. Que legal! Tá aqui o troféu, Correcast. Obrigada! É o presente do nosso querido mentor Corridas, Marquinhos. Ele preparou maravilhoso troféu. Então, vocês fizeram. Obrigado pela participação. Gente, foi muito bom. Pode abrir, pode ficar à vontade aí de vocês. Aí vocês. Ganham 2 brindes, olha, ganha a caneca do Correcast. Coloca lá na. E o Correcast lá, eu participei. Gente, olha, eu acho que o programa por si só já falou, foi enriquecedor em todos os aspectos, né? Porque eu acho que toda vez que a gente traz para cá profissionais gabaritados, então a gente aprende muito mais. Eu mesmo fiquei sabendo de coisas aqui que eu não sabia sobre o coração, né?
Aninha, vamos fazer o teste cardiológico. Importante. Fez, né? É verdade, eu tenho que fazer. Doutor Jordano Bruno, muito obrigado. Quem quiser encontrá-lo, encontra aonde? Eu sou cardiologista do Hospital Português, né, do Hospital Santa Joana também, do Felicité. E, assim, faço cardiologia clínica, né? Também faço alguns exames, né, dessa avaliação pré-participação e quem precisar pode me procurar lá no Hospital Português. Doutor Jordano Bruno. Fernanda do B ou Fefa do B no Instagram, né? Isso. Mas quem quiser encontrá-la e gostar, rapaz, eu gostei da Fefa, quero conversar com ela. Pronto, eu atendo no Empresarial Rio Mar, né? Atendo consultoria, faço consultas da nutrição clínica e esportiva, principalmente. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor lá no Instagram, Fefa do B, eu sempre coloco também informação sobre nutrição. Muitas dicas boas. Muita dica, então pode me acompanhar por lá também. Tá bom, então tá aí. Corredora. Corredores, né? Corredores. Encontrar aí O doutor Jordano fez um longão de 18 somente para chegar aqui. Fala, gente, obrigado pela companhia. Abraçando a todo mundo. Lembrando que tá tendo sorteio hoje também, mais um kit da meia maratona da FPS, hein? Vamos concorrer, já sorteamos 4 kits. Esse já está sendo o 5º kit, eu acho. Não, 4º, né? O 4º kit. Então, participa lá, vai no perfil do Vazia Run, perfil do Correcast, tem as regras e você concorre. Quem ganhou, já fez a inscrição, já está confirmada aí a participação da Onda Verde, né? A mais queridinha que vai invadir, vai fazer Estaremos lá. Doutor Jordano, só poderia passar, dar uma moralzinha pra gente lá na meia da FPS. É boa, viu? Eu fiz a do ano passado. É boa. Eu tô me programando. É boa, ela é muito gostosa de fazer. Valeu, gente, obrigado pela companhia. Até semana que vem, paz e luz.